Graças a Deus, queridos, queridas, amém? Hoje eu venho com muita alegria falar sobre fé. Um dos momentos mais célebres da Bíblia sobre fé está em Mateus capítulo 14, de 22 a 32, onde havia naquele momento uma tempestade, uma chuva, uma ventania muito forte, e os discípulos estavam num barco. História muito conhecida. Jesus tinha ido ao local, o monte, a orar, estava na praia, e os discípulos no barco e Jesus um pouco distante na praia. E o vento muito forte, a chuva. Jesus começou a vir então andar sobre as águas. Ele é Deus, ele pode todas as coisas, ele é perfeito, ele faz milagre. E ele então veio andando sobre as águas, e Pedro, com repente de fé, olhou para Cristo e quis também andar sobre as águas, e saiu do barco. Jesus diz, venha. E ele, olhando para Jesus, olhando para Cristo, ele começou milagrosamente também a andar pelas águas. E aí ele foi ao encontro de Cristo, mas quando estava perto, ele desfocou de Jesus e olhou para a tempestade e começou a afundar e começou a se desesperar. E Jesus então pega nas mãos dele e confronta ele. Por que que você perdeu a sua fé? Por que que você foi olhar para a tempestade? E Jesus então pega na mão dele e volta com ele para o barco. Olha que interessante. Pedro teve um grande momento na vida dele, ele veio andando até Jesus sobre as águas e volta com Jesus sobre as águas, e chegando no barco, entrou no barco os dois e a tempestade cessou. Sabe, queridos, quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para Jesus, é aí que vem a nossa vitória. Nós não podemos olhar para a tempestade, porque a tempestade, ela nos confunde, ela nos traz desânimo, traz desespero, traz ansiedade. Mas quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus, a minha vitória. Pedro teve vitória linda quando ele olhou para Jesus, quando ele teve fé, quando ele orou e foi caminhando até chegar a Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e concentrou todos os seus esforços na tempestade, ele começou a afundar. Por isso, amados, que nós possamos olhar para Cristo. Independente das dificuldades, dos problemas, das lutas, vamos olhar para Jesus, vamos ter fé, vamos orar, vamos jejuar, vamos ler a palavra, vamos orar em línguas, vamos orar a Bíblia, os textos bíblicos, vamos nos esforçar no Senhor, entregar a nossa angústia, as nossas dificuldades a Deus. Olhando para Cristo, nós vamos ter vitórias. Olhando para a tempestade, nós vamos ser como todas as outras pessoas que não são filhos, todas as pessoas que não entenderam quem é Jesus. Vamos ser igual a eles e vamos também afundar. Olhe para Cristo. A verdadeira fé é você olhar para aquele que tudo pode, Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida ricamente. Apesar de nós passando por momentos tão difíceis no nosso país, na nossa vida, na nossa cidade, nós temos que crer em Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.